sou Viviane dos Reis Soares, professora de História, e estou aqui, para a gente ter uma aula que é destinada ao terceiro ano do ensino médio. A aula de hoje ela vai ser dividida em duas partes, porque nós vamos tratar de Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai iniciar essa aula hoje e teremos outra aula para concluirmos o assunto. Então, na aula de hoje, a gente vai analisar os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, buscando compreender o contexto mundial anterior à eclosão da guerra. Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender o processo de origem de grandes guerras e a forma como essas guerras vão afetar a nossa política, a economia e a cultura. Vamos contextualizar então, antes de começarmos a tratar de fato da guerra, entender um pouquinho do que acontecia na Europa nesse período, que é aí, na virada aí do século XX. Bom, nós estávamos vivendo um período de muita prosperidade econômica. Esse período ele foi até chamado de Belle Époque. Algumas características o desenvolvimento da comunicação, do transporte, a gente tem um crescimento urbano, o uso da eletricidade, são transformações que vão alterar significativamente a vida. Ela traz para a gente uma visão muito positiva com relação ao capitalismo, Por quê? Porque era um período de muito otimismo, aquela ideia de que aquele progresso ele era ilimitado, Que nós não perderíamos aquele desenvolvimento. E tudo isso, gente, traz aí uma certa segurança, de que as tecnologias, o desenvolvimento científico, e o desenvolvimento capitalista, ele só faria crescer, ele só iria se desenvolver. Toda essa expectativa que se criou em torno desse momento, toda essa euforia, elas foram quebradas aí, com a eclosão da guerra. Então, tinha um pensador que até falava, que as luzes haviam se apagado em toda a Europa. Uma clara referência a esse período da Belle Époque, em que se acreditava nesse desenvolvimento, em todo esse crescimento, toda essa riqueza, E de repente tudo aquilo se apaga porque a gente tem início a uma grande guerra, que vai fazer com que a sociedade nunca mais fosse a mesma. Então, mas vamos pensar aqui, quais os fatores que levaram o mundo a se envolver em uma guerra? Se a gente falou de prosperidade, desenvolvimento, o que aconteceu nisso tudo que faz com que tenha uma guerra aí? Então, vamos pensar um pouco sobre esses fatores. O primeiro que a gente traz aqui é a disputa imperialista. Já que a gente estava falando de desenvolvimento, de crescimento, a gente relaciona esse crescimento à Revolução Industrial, Mas à medida em que mais países se industrializavam, era necessário aí, tanto locais onde se conseguisse matéria-prima, quanto locais para vender seus produtos, o que a gente chama de mercado consumidor. Isso faz com que as potências que se industrializavam buscassem territórios onde pudessem explorar. Que foram alvos aí desse momento são os continentes africano e asiático, que sofreram aí com esse processo de expansão imperialista, esse desejo de fazer crescer, de conseguir mais territórios, de ter onde explorar, de ter onde vender também os seus produtos. Então, a gente vai ter a Inglaterra com um grande domínio imperialista. A Inglaterra ela foi o primeiro país a se industrializar. Então, a gente entende porque ela sai na frente nesse processo, Ela já possuía domínio na Ásia, na África e também na América. A gente vai ter outras nações que vão se industrializar, como França, Alemanha, Que demora um pouquinho a ter esse processo, mas quando ele acontece, passam a disputar com a Inglaterra. E a gente tem a assinatura de muitos tratados entre essas potências. E esses acordos que foram feitos, eles permitiram que a guerra não acontecesse antes de 1914. Mas a gente percebe que havia aí uma rivalidade crescente entre essas potências, uma vez que a demanda era muito maior de gente para comprar e também de fontes de recursos. Então, a gente vai ver que nesse contexto que nós estamos trabalhando, ocorre a divisão do continente africano, Ele é um alvo da colonização e as potências europeias, elas vão dividir o continente como se fosse um bolo na mesa, Pegando os pedaços, explorando o máximo que pudesse, Só que à medida em que as terras para serem dominadas, elas
diminuíam, né, foram tornando mais escassas, aumentava a rivalidade. Então, os países que se industrializaram na frente pegaram os melhores lugares, né, e os países que estavam nesse processo, né, eles entravam para a disputa. Então, menos terra significou mais rivalidade entre esses países. E aí a gente vai ter Estados Unidos e Japão se industrializando também, né, e fazendo agravar essas disputas aí imperialistas no período. Então, essa situação, ela vai gerar aí, né, essa sensação de proximidade de uma guerra. Aqui a gente tem um mapa que vai trazer um pouco sobre a África, né, nesse contexto, como ela estava antes, né, o que está de coloridinho aqui, ó, é a região que foi dominada, né, que foi colonizada. Então, a gente vê que em 1870, a gente tem algumas partes aí, né, que estão sob ocupação britânica, né, domínio turco e francês, né, e quando a gente olha em 1895, pouco tempo depois, o que a gente observa é que a África está toda dividida, né? Ela está sendo explorada pelas potências europeias, justamente por essas questões que eu comentei, né? Essas disputas imperialistas, essa busca aí por territórios. Outras questões que nós vamos ver agora nos ajudam a entender como que essa guerra vai de fato eclodir, né? Uma importante para a gente é a expansão das ideias nacionalistas, principalmente a partir da Revolução Francesa. A gente tem um fortalecimento do nacionalismo, né? E esse fortalecimento, esse sentimento de pertencer a uma pátria, né? De buscar essa unidade, ele vai crescer cada vez mais. Dois movimentos nacionalistas chamam a atenção para a gente nesse período: o pan-germanismo e o pan-eslavismo. O pan-germanismo, ele tem a ideia, né, de unir os países que têm origem germânica, né, o país que mais defendia era a Alemanha, e o pan-eslavismo, ele queria unir as nações eslavas. E era um projeto, né, muito apoiado pela Rússia, que tinha interesse também nessas nações aí. Também nesse período a gente tem a questão da paz armada. É um nome bem contraditório, né? Paz armada, como que é isso? É o seguinte, ainda não tinha acontecido a guerra, então, digamos que a gente estava em paz. Só que, apesar da paz aparente, o que a gente tinha era os países numa corrida armamentista, querendo produzir armas, estocar armas, porque imaginava a possibilidade da guerra. Então, se diziam em paz, mas estavam produzindo meios, né, de guerrear. Por isso, esse período ele é chamado de paz armada, e aí a gente chama atenção, né, para os vários armamentos que foram criados nesse momento e o estoque que foi feito, né, que dá a magnitude que essa guerra teve, né, justamente por causa desse desenvolvimento aí bélico. Outra questão importante para a gente entender o período que antecedeu a guerra é a política de alianças, né? O que é isso, gente? Como os países já imaginavam que poderia acontecer numa guerra, eles começaram a fazer acordos, né? Ó, vamos nos unir para combater o inimigo comum. De forma que alguns blocos se formaram, né? Países com interesses comuns se agruparam. E a gente teve duas grandes alianças na Europa. De um lado, a gente teve, né? Foi chamado de Tríplice, né? A gente está falando de 3 países, Tríplice Aliança. E de outro lado, a gente tem a chamada Tríplice Entente, né? A palavra entente é uma referência a acordo, entendimento, né? Então, de um lado, a Tríplice Aliança, a gente vai ter a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro, né? Qual que é o combinado desses 3? Se um país atacar qualquer um deles, os outros imediatamente entrariam em defesa desse país que foi atacado, certo? De outro lado, a gente tem os países da Entente, que é formado pela Inglaterra, França e Rússia, com o mesmo acordo. O ataque a um deles era a mesma coisa se fosse um ataque a todos eles. Eles uniriam e defenderiam, né, o seu grupo, certo? Uma questão importante também para a gente entender essa guerra é a região balcânica, né? A região dos Balcãs. Por quê, gente? Porque era uma região muito desejada, vamos pensar. Ela fazia parte do Império Turco e à medida que os turcos perderam um pouco o controle sobre essa região, a gente tem a formação de vários países. E esses países, eles vão ser cobiçados, né? Eles vão ser fruto de interesse. Tanto a gente vai ver por parte da Áustria, que tenta aí a anexação de algumas regiões, como a gente vai ver também esse movimento por parte da Rússia, né? Isso entra um pouco, né, no caso da Rússia, naquela questão do pan-eslavismo que nós comentamos. Então, o que vai acontecer? A Áustria, ela queria aumentar os seus territórios,
né, já tinha aí esse desejo de expansão. Por outro lado, a Rússia tinha a expectativa parecida, né, de crescer o seu território, né, naquele local, e que era um local, gente, de muita riqueza, era um local muito desejado, como eu comentei. Então, o que acontece? Tentando conter esse imperialismo, né, da Áustria, a gente vai ter aí alguns movimentos contrários por parte dos russos. O que os russos vão fazer? Como a Áustria já dominava uma região, como a Bósnia e Herzegovina, a gente vai ter uma tentativa por parte dos russos de incentivar a autonomia dos povos balcânicos, né? Ou seja, não permitir que a Áustria continue dominando. Só que, por outro lado, gente, a Áustria tinha também o ideal de permanecer com essa expansão, de formar uma grande nação, certo? Os sérvios, gente, eles desejavam também formar um país eslavo, né? Uma reunião dos países eslavos dentro do pan-eslavismo que tinha o apoio da Rússia, como eu comentei. Então, só para a gente fechar, a gente tinha a Áustria, que queria expandir para a região dos Balcãs, com apoio da Alemanha, né? A gente tinha, por outro lado, a Sérvia, que queria formar uma grande nação eslava, com apoio da Rússia. Só para a gente entender que tem movimentos aí dos dois lados relacionados com a região dos Balcãs. Então, o que vai acontecer? O herdeiro da Áustria, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele resolve, então, né, viajar até a Bósnia, né, e tentar divulgar o projeto de formar uma grande nação austríaca na região aí. Só que ele foi assassinado. E esse assassinato ele foi atribuído aí a um estudante da Sérvia, né, que era contra a anexação da Bósnia, e isso faz com que haja uma crise diplomática entre a Áustria e a Sérvia. Então, a Áustria ela vai retaliar, por quê? Porque foi um sérvio que promoveu a morte do herdeiro do trono austríaco. E aí que a gente consegue entender melhor, né, como essa guerra vai acontecer. Então, olha, como um conflito localizado na região dos Balcãs se transformou numa guerra mundial, né? Como é que isso aconteceu? Aí a gente vai lembrar lá daquela política de alianças que a gente falou lá no comecinho. Então, ó, só para a gente entender esse movimento. A Áustria declarou guerra à Sérvia. Por que a Áustria declarou guerra à Sérvia? Porque um sérvio matou o herdeiro austríaco, tá lembrado, né? A gente costuma dizer que a morte do herdeiro do trono austríaco, né, do Francisco Ferdinando, foi o estopim para a guerra acontecer. O que é o estopim, gente? É porque a gente já tinha muita coisa para fazer essa guerra acontecer. O estopim é o que de fato faz a bomba explodir, né? Um evento que precisava, a gota d'água que a gente costuma dizer. Então, olha, quando a Áustria ataca a Sérvia, a Rússia imediatamente se posiciona para defender os sérvios, né? Já que a Rússia apoiava lá o pan-eslavismo, né? E aí o que vai acontecer? A Alemanha era aliada da Áustria, lá da Tríplice Aliança. A Alemanha vai entrar em favor da Áustria e vai declarar guerra à Rússia, né? E aí, o que acontece? A Inglaterra e a França, que eram aliadas à Rússia, vão declarar guerra à Alemanha. E é nesse contexto que nós vamos ter a explosão aí, né, da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, só para a gente fechar, a Áustria declara guerra à Sérvia, Rússia apoia a Sérvia. A Alemanha, que apoia a Áustria, ataca a Rússia. E aí, França e Inglaterra, que apoia a Rússia, ataca a Alemanha. Tá feita a situação, né? Começou, então, a guerra aí. Então, vamos reforçar um pouquinho o que a gente falou até aqui, por meio de um mapa conceitual. Qual que é a ideia, gente? Eu trouxe aqui a Entente no meio, né? A Tríplice Entente. E ali a gente tem algumas ideias que seria aí a formação da Tríplice Entente. Então, o legal é você sempre colocar um tema e ir puxando assuntos, né? Que vão te ajudar a lembrar daquilo que foi dito. Mas esse mapa conceitual aqui, ele está errado, né? Ele está apresentando a Entente, mas traz aí um monte de outros de países. Então, a gente precisa revelar quais são os países que fazem parte da Tríplice Entente. Vamos pensar: Inglaterra, Rússia, Império Austro-Húngaro, Itália, Alemanha, França, né? Então, para a gente poder entender quais são eles, né? Então, Inglaterra, França, e Rússia, que vão fazer parte da Tríplice Entente. Vale fazer também, né, um mapa conceitual da Tríplice Aliança, né? Colocar mais características, o que vai te ajudar a relembrar isso aí.
Então, além desse mapa conceitual relembrando as alianças, é muito importante que vocês coloquem também informações que foram trazidas aqui a respeito da eclosão da guerra. Então, algumas ideias. Desde o comecinho da aula, eu vim falando dos antecedentes da guerra. Então, sempre puxar essas questões. O que estava acontecendo na Europa mesmo? Industrialização, já puxei um conceito, né? E o que essa industrialização demandava? E a gente falou, mercado consumidor, né? Matéria-prima, certo? Então, a gente já entende. Todo mundo quer a mesma coisa. O que isso gera? Os conflitos que nós falamos, né? Então, a gente entender como estava naquele momento nos ajuda a compreender o próximo passo. Ah, não tem guerra não, mas vamos produzir armas. Aí tem a chamada paz armada, né? Ah, sozinho eu vou conseguir lutar? Né? Não tem jeito. Então, vamos nas políticas de aliança. E aí a gente tem a divisão da Europa em dois grandes blocos, né? É importante a gente mencionar que esses blocos, eles tinham apoiadores, né? O Brasil, por exemplo, que não tem uma participação efetiva na guerra, ele apoia o grupo dos países da Entente. E como que se dá esse apoio, gente? Oferecendo medicamentos, oferecendo aí ajuda humanitária, né? Patrulhamento do oceano. Então, a gente tem uma participação que é importante. Na próxima aula, a gente pode até entrar mais nesse assunto, né? Outra questão que a gente entendeu ali como muito importante para entender a guerra, gente, é o nacionalismo. Não podemos esquecer essa questão de entender, né, que poderia existir uma pátria que fosse superior à outra, uma valorização tão grande de uma região que fizesse com que outra região fosse atacada, né? Isso é muito importante. Mas aquela questão balcânica, ela nos ajuda a desvendar, então, esse início aí da guerra, né? Nos ajuda a entender como é que ela vai, né, acontecer de fato. E a gente, ao tratar da questão balcânica, fica muito forte essa questão nacionalista também, né? E principalmente a gente consegue perceber isso por parte aí do pan-eslavismo, né? Quando a gente tem o atentado por parte de um sérvio, a gente entender que não quis dizer que era o pensamento da Sérvia, mas daquele momento de nacionalismo exagerado, né? Um membro daquela nação é que cometeu o ato que vai fazer com que essa guerra de fato, né, vai aí acontecer. Então, voltamos ao nosso mapa conceitual, a gente elencou algumas das questões que podem ser colocadas e que vão nos ajudar a compreender o processo de eclosão da guerra, então. Eu deixo aqui para vocês a informação de que a gente vai continuar essa aula, né? E aí a gente vai poder falar de fato do conflito, como que ele se desenrolou, quais regiões foram palcos desses conflitos, né? Quais regiões tiveram mais prejuízo, o que uma guerra traz aí, né, de consequências, quais os desenvolvimentos que a gente também vai ter no decorrer dessa guerra. Tudo isso vai nos ajudar a compreender um pouco como é que a gente tem uma reorganização do mundo a partir da ocorrência de uma guerra. Outra coisa muito importante, a gente entender como é que a Primeira Guerra Mundial, ela esteve ligada à Segunda Guerra Mundial, né? Quais as questões que não se resolvem nessa Primeira Guerra e que vão deixar um fio condutor para que em outro momento a gente passe pelo desenvolvimento aí de uma outra guerra. Então, deixo aqui para vocês, né, essa dica de sempre trabalhar com o mapa conceitual, sempre registrando. Quando a gente fala de guerra, nós estamos falando de muitos detalhes, muito nome de países, né? Isso faz com que às vezes a gente se perca um pouco. Então, à medida que você está assistindo essa aula, registre, vai puxando as setinhas, separa as alianças, vai anotando tudo, que fica mais fácil a compreensão. E na próxima aula nós vamos ver aí separadinho, cada momento, né? E como é que se deu o desenrolar desse processo. Então, fique ligado na próxima aula, estude bastante, fique de olho no PET, não deixe de participar do chat, tirando dúvidas, né? Isso vai fazer com que você possa ter um aprendizado aí melhor. Então, até mais! Essa aula é continuidade da aula que vimos anteriormente, que trata dos antecedentes da guerra. Agora, nós vamos ver, de fato, né, um pouco mais sobre o conflito. Espera-se que, ao final dessa aula, você seja capaz de compreender os impactos e desdobramentos políticos, econômicos, culturais e sociais que as grandes guerras tiveram sobre o mundo. A gente vai ver hoje
O primeiro aí momento da guerra, que é chamado aí de primeiras movimentações ou guerra de movimento. A gente vai ver a guerra de trincheiras, estudar um pouco sobre as mudanças que ocorrem no ano de 1917, até chegarmos ao Tratado de Versalhes, né, que vai acontecer aí logo após o término da guerra. Sobre o início da guerra. A gente costuma dizer que esse início da guerra ele foi visto com certa euforia. Por quê? Porque defendia-se a ideia de que era uma guerra necessária, no sentido de ser a guerra que acabaria com todas as outras guerras. Por causa disso, muitas pessoas que foram para os campos de batalha, né, acreditava-se que seria uma guerra rápida. Existia aquela ideia de que no Natal do mesmo ano as pessoas estariam de volta com suas famílias. Mas a gente vai ver aqui no decorrer da aula que não foi bem isso que aconteceu. Então, primeiramente, entender como é que estavam aquelas alianças, aqueles grupos que a gente falou na aula anterior. Né? Nós vimos que tinha a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Algumas mudanças ocorreram. Por exemplo, a Itália ela mudou de lado. Né? Ela fazia parte dos aliados e ela passou para o grupo da Entente, por interesses, né? Pensando aí em possibilidades de expansão territorial. E a gente tem também uma aproximação da Alemanha com o Império Turco-Otomano, né? Eles vão se unir. Existe um interesse aí por parte da Alemanha de construir uma estrada, né? Berlim-Bagdá. Isso faz com que eles aproximem por causa aí desses interesses. Bom, o primeiro momento da guerra é chamado de guerra de movimento. A gente tem uma iniciativa importante por parte da Alemanha, em que ela coordena um ataque em duas frentes. A gente tem um ataque que vai para o lado leste da Europa e um ataque que vai para o lado oeste, né? Então, na parte oriental, buscava-se atingir a Rússia e na parte ocidental, buscava atingir a França. Nesse momento aí, a gente vai ter, de um lado, os franceses que vão resistir, né? A gente tem a Batalha do Marne, que é a batalha que vai colocar aí fim daquela expansão alemã na região. E, por outro lado, a gente tem os russos que, embora eles tenham se organizado rapidamente para reagir à guerra, eles sofreram perdas, né, nas batalhas com a Alemanha. E a gente tem também na região dos Balcãs a continuidade da guerra, né, na qual os austríacos encontravam dificuldades para dominar os povos sérvios. E na região da África nós também vamos ter conflitos, né? A região de Togolândia, que estava até então sob domínio alemão, sofreu aí, né, ataques de tropas britânicas e aí a gente vai ter a população da Togolândia, que atualmente é o país chamado Togo, né? Eles vão reagir aos ataques da Inglaterra, o que não vai ser suficiente, né? Ao final, a Inglaterra acaba dominando essa região e a Alemanha perde aí, né, as suas posses, o seu domínio nessa região, então. Bom, até esse momento da guerra, a gente vai perceber que há um equilíbrio de forças, porque os dois lados haviam investido em poder bélico, né? Os dois lados estavam fortalecidos, tinham tido vitórias, mas também tinham tido baixas, né? Mas a gente tinha um equilíbrio. E quando chegou o inverno, uma nova estratégia, um novo modo de guerra se iniciou, que foi a chamada Guerra das Trincheiras. Então, nesse momento aí, a gente vai ter, né, esses soldados tentando abrigar do frio, né, e também diante dos poucos avanços que se tinha, eles vão construir, eles vão cavar, né, buracos mesmo, onde eles vão se esconder e vão tentar se proteger nesse período. A Guerra de Trincheiras, ela foi bem longa, né, ela vai de 1915 até o ano de 1918, ela continua acontecendo, né. A gente vai ter aí as tecnologias bélicas, né, que vão fazer com que o equilíbrio da luta tornasse necessário uma nova forma desses soldados aí para se manter vivos, para conseguir manter sua posição, né? Dentro dessas trincheiras a gente vai ter condições de vida que são desumanas, né? Eles vão ter que conviver com a fome, conviver, né, com a chuva, com a lama, com colegas mortos, né, com cadáveres, infestação de piolho, rato, falta de alimentação. Então, a gente costuma dizer que esse período da Guerra de Trincheiras é um período limite, né, se a gente pensar na condição humana. Então, assim, a falta de perspectiva também, né, de saída, o medo que tomava conta daqueles soldados, né, então tudo isso fez com que esse momento fosse muito traumático dentro da Primeira Guerra Mundial. Né? E é um momento em que os avanços eles são muito pequenos. A gente tem uma imagem para mostrar um pouco, né, de como eram essas trincheiras, né? Então a gente consegue perceber por essa imagem, é claro que a gente vai ter trincheiras de vários tamanhos, né? Mas a gente consegue perceber como
que há aí um desconforto, né, nesse local, né? Como que essa situação, ela torna a vida desses soldados muito complicados. Então, geralmente, eles cavavam, né, trincheira de um lado, trincheira do outro lado, e a distância não era muito grande, não. A gente tinha uma distância aproximadamente aí de uns 50 metros, né, às vezes um pouco mais, e esse intervalo que a gente tinha das trincheiras de um grupo e de outro, a gente chamava-se terra de ninguém, né? Mas é um momento muito traumático da guerra, como a gente comentou. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esse momento, eu trouxe aqui duas passagens, né, que mostram a visão dos soldados desse momento que eles estão vivenciando na guerra de trincheira. Preste bastante atenção que a gente vai fazer uma atividade sobre essas visões aí. Então, a primeira é de um soldado alemão. Ele vai dizer o seguinte: estamos tão exaustos que dormimos mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco. Não somos revezados. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações estão esgotadas. Pão, conservas, biscoito, tudo terminou. Não há uma única gota de água. É o próprio inferno. Vamos agora, né, ver aí um relato aí de um soldado inglês, que ele veio na forma de um poema, né? A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, os mesmos ratos crescendo como mato, os mesmos abrigos, nada de novo, os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma, os mesmos cadáveres no fronte, a mesma metralha das 2 às 4, como sempre cavando, como sempre caçando, a mesma velha guerra dos diabos. A partir desses relatos, a gente consegue, né, sentir aí um pouquinho de como era a situação de um soldado entrincheirado, né, e a degradação humana que a gente percebe aí nesse momento em que eles permaneceram nessa guerra de trincheiras. Então, por dentro do assunto, vamos fazer uma questão a respeito dessas narrativas de soldados que vivenciaram a Primeira Guerra Mundial. Após a leitura e reflexão sobre o depoimento de 2 soldados, podemos identificar como características semelhantes nesses discursos, independente de posicionamento na guerra. Letra A, o nacionalismo, apesar dos desafios apresentados pela guerra. Letra B, inconformidade com a pouca quantidade de comida em detrimento da grande quantidade de água. Letra C, exaustão, inconformismo e desgaste dos soldados durante a guerra de trincheiras. D, receio dos soldados devido a grandes perdas durante a guerra de movimento. Revelando aí, a nossa questão é a C, né, que vai falar sobre essa situação, né, de exaustão, sobre a dificuldade de encarar aquele momento da guerra, como a gente falou, né, de como os soldados ficaram desgastados nesse período aí. Bom, no ano de 1917, algumas mudanças elas vão acontecer, né, que vão alterar aí o cenário dessa guerra. Então, a gente tem aí a questão da entrada dos Estados Unidos, né, e essa entrada dos Estados Unidos ela está relacionada a uma série de questões, como, por exemplo, o fato de alguns navios mercantes estadunidenses terem sido afundados, e a gente tem também a questão da interceptação de um telegrama, foi chamado telegrama Zimmermann. Esse telegrama ele foi enviado da Alemanha para a Embaixada Alemanha no México. E nesse telegrama estava, né, sugerindo a negociação com o México de apoiar a Alemanha na guerra. Em troca, o México teria posses no território estadunidense, caso ele aceitasse, né, entrar nesse movimento. Esse telegrama, como eu comentei, ele foi interceptado e quando, né, tiveram contato com o assunto, foi um dos fatores que vai incentivar, né, estimular, vamos dizer assim, a entrada dos Estados Unidos na guerra. É importante a gente mencionar que os Estados Unidos até então não estavam ali naquela luta, então é como se eles entrassem, né, intactos, vamos dizer assim, fortes, né, sem quedas, sem perdas, e isso, consequentemente, vai fazer com que o lado que eles entrassem, né, se fortalecesse muito nesse momento. Outra questão importante que a gente vai ter é que no ano de 1917, a Rússia ela saiu da guerra. A saída da Rússia ela esteve relacionada a uma revolta que aconteceu, né, em seu país, que foi a chamada Revolução Russa, que colocou fim ao regime czarista que existia até então. Então, a gente tem a deposição do rei
que era o chamado czar, né, na Rússia, e a gente vai ter aí toda uma movimentação, né, por parte de trabalhadores, principalmente, para a tomada do poder. Então, nesse contexto de revolução, os russos precisaram sair da guerra, né? E aí vai ser assinado aí a sua rendição diante da Alemanha, o que faz com que a Rússia perca, né, territórios também, mas naquele momento o que a Rússia enfrentava, né, no interior do país era muito mais urgente do que a continuidade dos russos na guerra. Então, essa medida, né, a partir da entrada dos Estados Unidos, como foi comentado, faz com que a força maior se penda para o lado dos países da Entente, né? Então, eles vão conseguir uma série de vitórias com relação aos países aliados. Algumas outras questões que vão nos ajudar a compreender, além dos Estados Unidos, a gente vai ter uma revolução que vai acontecer em Berlim. E essa revolução, gente, ela vai culminar com o fim do poder do Kaiser Guilherme II, né, na Alemanha. Esse Kaiser, quando ele abdica, né, quando ele perde o poder, a gente vai ter a instauração da chamada República de Weimar, e isso vai fazer com que os alemães se enfraqueçam também, né, demandando aí mais forças diante da guerra, o que eles não possuíam, já que a própria Alemanha passava por um abalo tão grande. Então, a Alemanha, diante dessa situação, ela acaba tendo que assinar a sua rendição, né? Essa rendição ela é assinada dentro de um vagão, né? Principalmente para os franceses. Quando essa guerra chega ao fim, a gente vai ter, né, a busca de um tratado de paz para que outra guerra não voltasse a acontecer. Então, nesse contexto aí, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele sugeriu que fosse feito aí um acordo de paz que ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson. Nesses pontos, ele dava ali, né, ele apresentava formas de estabelecer a paz sem que houvesse punição. Então, a ideia, a gente fala que seria uma paz sem vencedores, né? Sem determinar quem foi o vencedor da guerra, porque isso faria com que ela se estabelecesse, né? A ideia de que se determinasse um vencedor poderia crescer a revanche, né? O revanchismo, isso era uma preocupação. Só, gente, que a ideia do presidente dos Estados Unidos, ela não foi aceita, né? Então, os países que saíram, então, aí, vamos dizer, vitoriosos com a guerra, ou os que obtiveram vantagem, né? Como França e Inglaterra, eles preferiram fazer outro tipo de tratado, em que a Alemanha fosse penalizada, né, pela guerra. Esse tratado ele foi chamado de Tratado de Versalhes, e diferente dos 14 pontos de Wilson, que falava sobre uma paz sem vencedores, o Tratado de Versalhes ele estipulou uma paz com punição. Então, essa paz com punição, ela dá uma deixa para a gente, né, do que pode vir a acontecer depois, que a gente vai estudar numa próxima aula, né, que é entender o Tratado de Versalhes como um fio condutor para que a Segunda Guerra aconteça. Então, algumas medidas do Tratado de Versalhes. Aqui a gente tem um artigo 231, só para a gente poder compreender um pouco das determinações. Diz assim, ó, a Alemanha e os seus aliados são responsáveis, uma vez que os causaram, por todas as perdas e danos sofridos pelos governos aliados e pelos seus associados, bem como pelos cidadãos desses países, em consequência da guerra. Então, estava aí o que a gente falou, né, de paz punitiva, a Alemanha sendo aí culpada por essa guerra. Outras determinações também estavam dentro desse tratado, né? A Alemanha ela teve perdas territoriais, ela teve que devolver território que ela havia dominado, como a região da Alsácia-Lorena, que eles tiveram que devolver, né? Perderam suas colônias na Ásia, na África, né? E também no Pacífico. Eles sofreram limitações no exército, né? Número de pessoas, número de armamento. Eles foram obrigados a desmilitarizar a fronteira com a França. Além disso, eles foram condenados a pagar indenizações, né, aos países vencedores. E tudo isso, gente, vai gerar um sentimento de revanchismo muito forte que vai crescer ao longo dos anos aí, certo? Então, uma das medidas que foi tomada aí, né, que foram tomadas após a guerra, foi a criação de uma instituição, né, visando aí o uso da diplomacia, né, nas relações internacionais. Então, essa instituição que foi criada, chamada de Liga das Nações. A gente costuma dizer que a Liga das Nações é o embrião, né, a sementinha do que mais tarde vai se tornar a ONU, né? Nesse momento muito inicial, né, a gente vai ter a Liga das Nações como órgão que vai visar a promoção da paz,
né, que vai ter aí essa ideia do acordo, do diálogo em vez da guerra. Ele vai ser aí uma associação que tem como fim máximo, né, o objetivo de impedir a ocorrência de novas guerras. Ficaram responsáveis pela Liga das Nações, né, a Inglaterra e a França inicialmente, né, e eles teriam esse papel aí de realizar os acordos diplomáticos no intuito de impedir a ocorrência de outra grande guerra. Quais as alterações que nós vamos ter no mundo pós-guerra? Então, para a gente pensar aí a questão da hegemonia europeia, que durante muito tempo foi muito forte, né? Ou seja, a Europa exercia o controle, né? Tinha uma hegemonia econômica, né? E era exemplo para o mundo, vamos dizer assim, referência econômica para o mundo, né? Ela acaba sendo substituída pela hegemonia estadunidense. Então, os Estados Unidos, a partir de então, é que vão ter um maior controle econômico, né? Outra questão é que vão haver muitos questionamentos a respeito desse desenvolvimento da tecnologia, né, da ciência, sobre esse progresso. Se quando a gente estudou lá na Belle Époque, existia aquela euforia, aquela felicidade com o progresso, no momento pós-guerra as pessoas começam a refletir até onde o progresso pode levar uma sociedade, né? Quais as vantagens e as desvantagens desse progresso? Então isso passa, né, por uma reflexão muito grande. A gente tem também aí, como consequência, uma perda grande da população, principalmente a população masculina. Isso vai gerar um outro efeito social, que é a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, as mulheres passam a conduzir seus lares, passam a trabalhar, né? E isso é muito importante, né, para as conquistas femininas depois disso, porque a gente vai ver aí crescer movimentos sufragistas, né, que vão defender o voto feminino, tudo isso a partir aí desse novo posicionamento que a mulher vai ter, principalmente a partir aí da Primeira Guerra Mundial. Então, para a gente concluir o que a gente falou hoje, né, desde o início da nossa aula, a gente veio falando aí sobre os conflitos, que é a guerra de movimento, nós falamos sobre a guerra das trincheiras, falamos aí sobre o ano de 1917, as mudanças que ele causa, falamos também sobre os tratados de paz, né, o que foi proposto e o que se efetivou, e as consequências da guerra. Eu sempre sugiro que ao final de uma aula a gente faça um mapa conceitual, que a gente vai ligando as informações que foram trazidas até então, né, para evitar, né, que esses conhecimentos aí que a gente teve até aqui se percam, né, melhor dizendo. Então a gente tem aqui, ó, Primeira Guerra Mundial. Eu propus que fossem definidas, né, um pouquinho aí sobre as alianças. Então, você pode colocar sobre a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Na aula anterior, eu também sugeri esse mapa conceitual. Sempre aconselho de fazer mesmo. Acho que as anotações, elas são muito importantes para que você consiga fixar aquilo que você aprendeu, né? O registro, ele ajuda muito nesse processo cognitivo. Então, você pode colocar as alianças novamente, né? Falar dos momentos que a gente tem da guerra. A sugestão, ela é curta, porque o espaço que a gente tem, mas você pode crescer ainda mais o seu mapa conceitual até chegar à questão do Tratado de Versalhes, né? E é muito importante que você faça uma reflexão também. Quando a gente vê um assunto como esse, né, como a gente vê a presença de conflitos que vão alterar a história da humanidade, né, as consequências negativas de uma guerra para uma sociedade, é importante que a gente reflita, né? Quais as condições que permitem que uma guerra ocorra e, mais do que isso, quais as posições, né, quais os nossos posicionamentos, quais as nossas reflexões que são necessárias para que uma guerra não ocorra, né? Para que a paz seja presente, né? Para que as relações diplomáticas elas continuem a acontecer e para que a gente não chegue nessas situações limites que causam dano para toda a humanidade, né? Então, a gente termina por aqui. Espero ter contribuído com você, né, para o seu conhecimento, seus estudos sobre a Primeira Guerra Mundial. Não deixe de buscar mais informações, tem muitas curiosidades em relação a esse assunto, que é bacana de se saber. Eu acho muito interessante buscar mais informações, tá? Então, fique ligado, na próxima aula nós teremos outros assuntos interessantes. Até lá!